gente! Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre redação. Eu tô aqui com a minha pastinha de redação, ela tem inúmeras informações sobre repertórios, sobre redações que eu já fiz, sobre estrutura de redação, enfim, muita informação e eu quero trazer elas pra vocês como dicas, informações importantes pra passar pra vocês. Começar essa série de vídeos com estrutura de redação. Eu quero começar falando sobre a estrutura macro. Acho que é mais interessante começar falando do macro ao micro, sabe? Da estrutura geral e depois ir especificando cada detalhe importante da redação. Então, hoje eu quero começar falando sobre estrutura. Basicamente, quando você pega a folha na mão, o que você precisa ter? Você precisa de 4 parágrafos bem definidos, que é introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e conclusão. O que precisa ter em cada um desses parágrafos? Basicamente, na introdução você precisa ter 3 coisas. O primeiro elemento que você precisa ter na introdução é contextualizar, ou então fazer uma exposição daquele assunto. Então, por exemplo, o tema da redação, como no ano passado, foi sobre saúde mental. Você precisa iniciar a redação já trazendo algum assunto externo, contextualizando sobre saúde mental. Então, primeira coisa é contextualizar. Essa contextualização você pode fazer em 1 ou 2 períodos, 1 ou 2 frases. O segundo elemento que você precisa ter na introdução é a problematização do tema. Trazer aquela contextualização que você fez na primeira frase, enfim, da introdução, você vai puxar para o Brasil, por exemplo, que é o que eu faço. Então eu vou trazer aquele contexto que eu joguei lá, vou puxar aquele contexto dentro do assunto da redação, dentro do tema específico que a redação está me trazendo. Ali coloca mais um período, ou seja, mais uma frase. O terceiro elemento super importante na introdução é trazer as teses. O que são as teses? As teses são duas indicações do que você vai tratar nos seus argumentos, nos seus desenvolvimentos, porque é a estrutura geral, lembrando, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Então, você precisa trazer, ainda na introdução, uma prévia do que você vai tratar nos seus 2 desenvolvimentos. Eu vou tratar no meu primeiro desenvolvimento sobre as causas e no segundo desenvolvimento as consequências, enfim. Basicamente, você vai trazer uma prévia do que vai estar nos seus 2 desenvolvimentos. Desenvolvimento. Cada um dos teus 2 desenvolvimentos precisam ter 4 informações importantes. O primeiro é o tópico argumentativo. O que é um tópico argumentativo? É a tua primeira frase, o teu primeiro período, fazer uma pequena introdução dentro do teu desenvolvimento. Dentro desse tópico argumentativo, que é o primeiro período do desenvolvimento, você precisa ter um conectivo, que é, por exemplo, de início, primeiramente, enfim, um conectivo, trazer um modalizador, ou seja, trazer a tua voz dizendo que isso traz consequências negativas, positivas, trazer um pouco da tua voz, trazer um pouco da tua opinião dentro desse período. A tese, que a tese você já especificou na introdução, e o tema. Então você vai ter que dar, de algum jeito, trazer todas essas informações no primeiro período, que tem ali 1, 2 linhas no máximo. A segunda informação importante dentro do teu desenvolvimento é trazer uma evidência ou garantia, que basicamente é trazer algum elemento de fora para dentro da tua redação, seja filme, série, livro, filósofo, sociólogo, alguma citação. Isso você precisa trazer dentro da tua redação. Então, o segundo elemento dentro do desenvolvimento é trazer essa evidência, que seria uma evidência, garantia, ou trazer essas informações externas, que ela precisa ser produtiva. O que é ser produtivo? Não adianta eu falar de saúde mental e trazer Tales de Mileto falando sobre água. Então, não mistura coisas completamente diferentes. Você precisa trazer coisas realmente que sejam produtivas e estejam encaixando dentro daquele tema. Eu posso trazer, enfim, citações e sobre o assunto. Esse segundo elemento do desenvolvimento, então, vai
ter aproximadamente 1 ou 2 períodos. O terceiro elemento dentro do desenvolvimento é uma reflexão ou argumentação. Então, no desenvolvimento você já introduziu, botou assim por cima, superficialmente, o que você vai tratar dentro daquele parágrafo de desenvolvimento. Você trouxe uma citação externa, um elemento externo, e daí agora você vai fazer uma reflexão. Aí você vai fazer uma união entre aquilo que você trouxe, aquela garantia, aquela evidência, o elemento externo, enfim, vai fazer a tua reflexão, botar o teu ponto de vista ali dentro. E por fim, o quarto elemento dentro do desenvolvimento é o fechamento, é a frase final. É como se fosse a conclusão dentro do desenvolvimento. Então vai ser uma retomada do tópico, que seria a primeira frase que você trouxe, vai retomar, vai fazer uma reflexão ali, ou vai trazer uma breve proposta. Ou seja, na conclusão, já adiantando, na conclusão você precisa trazer uma proposta de solução para esses problemas que você trouxe nos desenvolvimentos. Então você vai fazer uma proposta leve, sutil, vai dar uma pincelada numa proposta possível daquele problema. Ou você pode fazer uma síntese da tua argumentação, da tua reflexão. Então vai juntar tudo que tu disse no parágrafo e vai finalizar rapidinho com algumas breves palavras. Então, desenvolvimento tem esses 4 elementos, que basicamente são 4 períodos, não precisa ser mais que isso, menos também pode ficar meio enrolado. Então faz cada coisa separadinha, cumpre isso aí e é isso. E essas 4 informações que você precisa ter, 4 elementos dentro do teu desenvolvimento, você vai repetir no segundo desenvolvimento. Agora, vamos, por fim, chegar na conclusão. A conclusão, você precisa ter 3 elementos. Eu tô numerando, que eu acho que fica mais fácil a compreensão. Na conclusão, primeiramente, você precisa ter uma retomada da tese. Vai retomar tua tese, as tuas teses, ou vai retomar o tema, vai fazer uma breve introdução da conclusão. Então, você vai trazer uma breve informação sobre qual é o tema e a tese que você está abordando. O segundo elemento dentro da conclusão é responder as perguntas. Tá, que perguntas são essas? Basicamente, dentro da conclusão você tem que propor uma solução para aqueles 2 problemas que você trouxe dentro dos teus desenvolvimentos. As perguntas que precisam ser respondidas dentro dessa proposta, que é o segundo elemento da conclusão, são quem, o que, como, para quê e um detalhamento. Então, vamos entender cada um desses elementos. Quem? Você precisa trazer algum agente público, seja o Estado, o governo, a União, a sociedade, os indivíduos, enfim, você precisa trazer alguém para resolver esse problema, um agente bem específico. E quanto mais especificar, é melhor. Segunda pergunta, o quê? Uma ação ampla. O que seria isso? O que esse agente pode fazer? Ele precisa incentivar? Precisa desenvolver campanhas? Precisa ensinar alguma coisa? Precisa, enfim, o que essa pessoa, esse agente pode fazer para solucionar? Como? De que maneira o agente vai poder fazer solucionar esse problema? Para quê? Qual é a finalidade de resolver esse problema? Para o bem-estar da sociedade, para melhorar aquele problema, enfim. Lembrando que na conclusão, uma proposta precisa estar completa. Ou seja, precisa responder essas 4 perguntas e, precisa colocar um detalhamento no meio de uma dessas 4 perguntas. Você precisa colocar um detalhamento. Por exemplo, vou dizer que o Ministério da Educação precisa fazer alguma coisa. Ministério da Educação, e daí tu vai especificar o que é o Ministério da Educação. Então, posso botar entre vírgulas ou entre travessões, enfim, precisa fazer alguma especificação. Especificar, detalhar a ação, como vai ser resolvido isso, pode especificar a finalidade, enfim, precisa responder as 4 perguntas e colocar um detalhamento, especificar alguma coisa. Então, uma proposta precisa estar
bem completa, com todos esses 5 elementos, e uma outra proposta pode estar completa ou não. O corretor precisa ler a tua redação e encontrar esses 5 elementos para te dar 200 nessa competência. Por fim, finalizando a conclusão, você precisa fazer um fechamento, preferencialmente com esperança. Por exemplo, com essas medidas, a sociedade tornar-se-á mais, enfim, com maior bem-estar, ou dependendo do tema, tá? Um detalhe importante que eu vou dar, assim, ó, dica bem importante. Nessa último período da conclusão, é interessante você retomar aquele primeiro elemento que você trouxe, a contextualização, lá na introdução. Então, por exemplo, eu citei um filme na introdução. É interessante você trazer o filme lá no final. Então, aí você vai trazer um texto como se fosse um texto circular, que vai estar puxando lá do final uma coisa que você disse lá no início. Então, isso é uma dica muito importante que vale bastante na tua correção. Caso alguma coisa não tenha ficado muito clara, eu vou ler aqui de novo e vou retomar os pontos importantes sobre a estrutura, o macro da redação. Então, você precisa ter 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você precisa ter contextualização, ou seja, contextualizar, trazer algum elemento de fora, trazer o tema, problematizar aquele tema, juntar aquilo que você trouxe contextualizando com o tema proposto, trazer as 2 teses. Muito importante pontuar essas 2 teses. No desenvolvimento, você precisa de tópico argumentativo, que é a primeira frasezinha da tua argumentação, a evidência ou garantia, ou um elemento externo para confirmar aquilo que você está dizendo. Uma reflexão, argumentação, porque justamente o texto é dissertativo, argumentativo. Dissertativo, trazer alguma coisa de fora. Argumentativo, você precisa colocar a tua voz ali, dizer esse problema é bom, esse problema é ruim, ou enfim, trazer a tua posição também no texto. O último elemento do desenvolvimento é o fechamento, que você vai fazer uma síntese ali para fechar aquele parágrafo. A conclusão, você precisa retomar a tese, enfim, fazer uma breve introduçãozinha, trazer a proposta, os 5 elementos completos e trazer um fechamento na conclusão. Então, no mais geral, você precisa ter isso tudo. E lembrando, a redação não é criatividade, não é. Você precisa ter essa estrutura rígida, você precisa ter essa estrutura completinha para que você ganhe o seu 1000. Então, o 1000 só é garantido e você pode observar redações 1000 dos anos anteriores. As redações 1000 todas têm todos esses elementos. Então, cumpre aquilo que o corretor quer que tu ganhe uma boa nota, sabe? Então não vai ser brincando, botando ironia, botando ponto de interrogação, fazendo perguntas, não. Faz bonitinho, segue toda essa sequência, toda essa estrutura, que tua redação vai ficar muito boa e vai ganhar uma boa pontuação. Sobre estrutura de redação, o macro, assim, eu acho que é isso. Eu espero que tenha sido bem claro para todo mundo. Espero ter ajudado de alguma forma. Me sigam lá nas redes sociais, me segue lá no Insta, estuda.mona, pra me acompanhar mais de pertinho. E é isso, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dá um like aí, curte aí, se te ajudou. E é isso, um beijo, tchau!